A CNN, a Reuters, a Al Jazeera e até mesmo a Al Jazeera, todos os meios de comunicação do mundo estavam simultaneamente focados no mesmo lugar, o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O local já não era apenas um terminal, mas sim a linha de frente que carregava a esperança das pessoas. Havia quem chorasse, quem gritasse, quem rezasse. Eles repetiam em uníssono as mesmas palavras, contanto que pudessem entrar no Brasil. Não se importariam se o preço da passagem aérea tivesse sido multiplicado por 10. Diziam que não era turismo, era pela sobrevivência. No centro desta gigantesca corrente estava uma professora britânica. Era uma acadêmica que havia dedicado 30 anos a provar que as grandes cidades jamais poderiam ser seguras. Ela havia determinado que os rumores sobre o Brasil eram pura ficção e embarcou em um voo para São Paulo para desmascarar essa farsa com as próprias mãos. No entanto, ninguém poderia prever que a certeza de 30 anos seria completamente derrubada em apenas uma semana. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like e me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Então vamos começar. Olá a todos! Eu sou Olivia Hunter, sou professora na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e leciono Sociologia há 30 anos. Minha especialidade é criminalidade urbana e confiança social. Em suma, dediquei minha vida a pesquisar por as grandes cidades são perigosas e por que as pessoas não conseguem confiar umas nas outras. Londres, Paris, Pequim, Xangai, Nova York, percorri pessoalmente as grandes cidades de todo o mundo. Ao longo de 30 anos, cheguei a uma conclusão consistente. Quanto maior a cidade, mais perigosa ela é. Quanto mais pessoas, mais a confiança se rompe. Esta é a minha teoria. Também escrevi 47 artigos sobre o assunto. O motivo pelo qual Brasil foi pura coincidência. Uma manhã, ao ligar a BBC News, a âncora anunciava, com uma voz excitada, uma notícia urgente. O aeroporto de Guarulhos estava a ser invadido por um fluxo de pessoas sem precedentes e os voos para o Brasil estavam lotados. A tela mostrava cenas do aeroporto, pessoas sentadas no chão, uma mulher chorando com um bebê, um homem ajoelhado. Meu assistente de departamento, Andrea, me enviou um e-mail. Professora, viu as notícias de hoje sobre o Brasil? É uma loucura. Eu também queria ir, mas não consigo comprar passagens. As passagens pro próximo mês inteiro estão esgotadas. Eu respondi perguntando, mas por quê? Algum festival de culinária ou evento especial? A resposta de Andrea foi curta. Não. Dizem que as pessoas estão buscando segurança. Segurança? Eu zombei. Pesquisei na internet se a vasta área metropolitana de São Paulo, com mais de 22 milhões de habitantes, era segura. Resultado foi um verdadeiro frenesia online. Dezenas de vídeos mostravam carteira perdida no Brasil, a polícia levou ao hotel, andar sozinho às 2 da manhã na Avenida Paulista sem medo, celular esquecido no táxi. O motorista dirigiu 30 minutos para devolvê-lo. Tive a certeza de que era um caso clássico de marketing viral, material de propaganda, pago pelo governo brasileiro. Decidi ir pessoalmente para desmascarar essa farsa. Eu até já tinha pensado no título do meu artigo, o relatório de verificação da falsidade do mito da segurança brasileira. Problema eram as passagens. Depois de pesquisar, descobri que realmente não havia passagens. Os voos diretos de Londres para Guarulhos estavam esgotados e até os voos com escala estavam todos vendidos. No final, só consegui uma passagem solicitando uma viagem de pesquisa de emergência à universidade. No avião, um homem alemão de uns 40 anos me abordou. A senhora também está indo para o Brasil? Eu vou para pesquisa. Eu vou por causa do meu filho. Ele tem uma doença rara. Os hospitais alemães já esgotaram todas as opções. Mas ouvi dizer que o Brasil tem programas médicos de ponta no mundo. Há esperança de tratamento lá. Seus olhos estavam injetados e vermelhos. Naquele
momento. Percebi que a maioria dos passageiros neste avião não era de turistas. Cheguei ao aeroporto de Guarulhos por volta das 11 horas da noite. Assim que saí do avião, fiquei tensa. Era um hábito de 30 anos. Aeroportos de grandes cidades são frequentemente focos de criminalidade. Instintivamente, agarrei firmemente minha bolsa no peito, mas a atmosfera era estranha, estava muito silencioso. Havia milhares de pessoas em movimento, mas ninguém gritava alto. A fila era longa, mas ninguém furava. Após o processo de imigração, pedi um pão de queijo e um café na lanchonete do aeroporto. Serviram em menos de 5 minutos. Tomei um gole. Era delicioso. É inacreditável que isso seja comida de aeroporto. Em Heathrow, Londres, à meia-noite só se consegue um sanduíche frio. Ao terminar e me preparar para sair, a atendente sorriu e perguntou: estava bom? O olhar dela não era de quem esperava gorjeta, mas de pura e sincera preocupação, cheia do que os brasileiros chamam de jeito brasileiro, uma gentileza genuína. Peguei o trem do aeroporto para a Estação da Luz, no centro de São Paulo. No vagão, tive meu primeiro choque. Um jovem estava sentado dormindo. Sua mochila estava semi-aberta e sua carteira estava à mostra. No metrô de Londres, essa carteira teria desaparecido em 3 segundos. Mas aqui ninguém deu sequer uma olhada. O jovem dormiu a viagem toda, até a Estação da Luz, e sua carteira continuava intacta. Saí na Estação da Luz e fui para a rua. Já passava da meia-noite. Uma mulher de 20 e poucos anos, usando fones de ouvido, caminhava sozinha por uma rua escura e estreita. Eu parei. Essa cena era inimaginável em Londres. Sabe o que digo à minha filha? Todos os dias? Nunca ande sozinha depois das 9 da noite. Até no táxi ative o compartilhamento de localização. No entanto, essa mulher atravessou o beco com naturalidade, entrou numa mercearia para comprar uma garrafa de água e saiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A caminho do hotel, passei por um parque. Num banco, um homem de meia idade bêbado dormia. O celular estava visível no bolso. Uma dona de uns 50 anos que passava parou. Tirou o próprio casaco e o cobriu. Ela ainda empurrou o celular mais para dentro do bolso dele. Eram completos estranhos. Fiquei parada, chocada por um bom tempo. O que eu acabei de ver? Na manhã seguinte, preparei meu plano de experimento. Como acadêmica, o que vi ontem à noite poderia ser apenas coincidência. Eu precisava de dados objetivos. Decidir, deixar coisas de propósito e ver se seriam realmente devolvidas. Se em 5 experimentos apenas um fosse recuperado, minha teoria estaria correta. Se os 5 fossem devolvidos, seria estatisticamente impossível. Primeiro experimento, metrô linha amarela. Entrei com minha bolsa TOT avaliada em 500 litros. Na estação Pinheiro, saí e deixei a bolsa no assento de propósito. Fiquei na plataforma vendo a porta fechar. A bolsa estava lá. Acabou. Não será devolvida. Pensei. 20 minutos. Depois o telefone tocou. Era o centro de achados e perdidos do metrô. Com licença, a senhora perdeu uma bolsa. Um passageiro encontrou e nos entregou. Por favor, venha buscar. Corri para verificar. A bolsa estava intocada. O zíper não estava aberto. As 100 libras em dinheiro que estavam dentro também estavam lá. Segundo experimento, Starbucks, perto da Avenida Faria Lima. Deixei meu MacBook Pro avaliado em 2.000 litros sobre a mesa e fui ao banheiro. Se eu tivesse feito isso em Pequim, teria sido roubado em 2 minutos. Voltei 10 minutos depois. O laptop estava no mesmo lugar. A dona da mesa ao lado me olhou e sorriu levemente. Embora não tenha dito nada, seu olhar parecia dizer: eu estava de olho. Terceiro experimento, táxi. Ao descer na área dos jardins, enfiei minha carteira na fresta do assento de propósito. Havia 10.000 reais e 3 cartões de crédito. Vi o táxi se afastar. Desta vez acabou de verdade, pensei. 30 minutos depois, a recepção do hotel ligou. Um taxista estava no hall
dizendo que queria me entregar uma carteira. Desci. Um senhor na casa dos 60 anos com anel de casamento no dedo tava lá. Moça, isso aqui você esqueceu. No carro. O motorista dirigiu 30 minutos para me encontrar. Tentei dar-lhe dinheiro como gorjeta. Ele gesticulou recusando e disse no seu sotaque: brasileiro não precisa, moça. Isso é o que se deve fazer. Quarto experimento: loja de conveniência no bairro do Itaim. Deixei meu iPhone ao lado do caixa e saí. Minhas mãos tremiam ao sair. Apenas uns 10 segundos depois, ouvi uma voz atrás de mim. Moça, moça, o atendente da loja saiu correndo. Ofegante. A senhora esqueceu isso aqui? Ele correu com tanta pressa que seu uniforme estava um pouco bagunçado. Quinto experimento. Parque Birapuera. Deixei minha bolsa de câmera, equipamento avaliado em 3.000 libras no banco do parque e me afastei por 3 horas. Quando voltei 3 horas depois, a bolsa ainda estava lá, mas havia algo diferente. Estava coberta por uma capa de chuva plástica. Alguém com medo das chuvas de verão da tarde a cobriu para mim, não roubou, mas a protegeu. 5-0. Este é um resultado estatisticamente impossível. Verifiquei as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. A quantidade anual de objetos perdidos notificados é altíssima e mais de 70% voltam para as mãos dos donos. Não há país assim no mundo. Após o experimento dos objetos perdidos, comecei a observar de diferentes ângulos de onde vinha essa confiança na sociedade brasileira. Decidi focar no metrô. Peguei o metrô de São Paulo durante a hora do rush, às 8 da manhã. Estava tão lotado que quase fui esmagada. Mas vi uma cena estranha. Os assentos perto das portas estavam vazios. Apesar da superlotação, só ali estava vazio. Olhei mais de perto, tava escrito assento preferencial. O metrô de Londres tem algo parecido, mas em Londres os jovens sentam nos assentos prioritários e fingem não ver quando um idoso entra. Pequim é pior. 5 anos atrás, durante uma entrevista, uma senhora de 80 anos entrou no metrô. Um jovem de 20 e poucos anos sentado à frente a olhou e depois virou o rosto, cruzou as pernas e começou a jogar no celular. A senhora ficou em pé por 3 estações, mas em São Paulo era diferente. O assento preferencial ficava vazio mesmo em um trem lotado. 3 estações depois, uma idosa de 80 e poucos anos entrou. Naquele instante, 3 jovens sentados nos assentos comuns se levantaram simultaneamente. Eles não trocaram olhares, era como um reflexo corporal. A idosa sorriu, sentou-se, tirou um doce de leite da bolsa e o entregou ao jovem que se levantou. Primeiro, obrigada, meu jovem. Pegue isto. O jovem pegou o doce com as 2 mãos, inclinou a cabeça e disse: obrigado, vó. Assistindo a esta cena, meus olhos se encheram de lágrimas. Perguntei a um dos jovens: por que você não sentou no assento preferencial? Estava vazio. Ele me olhou com uma expressão de dúvida. Não é normal, é para quem precisa. Fomos ensinados assim, desde pequenos. É o que se deve fazer. A palavra naturalidade chocou minha mente. Para eles, ceder o assento não era um ato especial de bondade, mas sim o que se deve fazer. Visitei uma escola primária numa sala de aula do 1º ano. A professora perguntou às crianças: o que vocês devem fazer se virem uma vovó em pé no metrô ou no ônibus? Ceder o lugar. As crianças responderam em coro: por quê? Porque devemos respeitar os mais velhos. Crianças de 6 ou 7 anos aprendiam isso antes de aprenderem a lei penal. Visitei o centro de achados e perdidos da polícia. O monitor mostrava o status de recebimento. Em tempo real, recebimentos de hoje: 3.247 itens, mais de 3.000 em um dia. Pela manhã, um homem de 40 e poucos anos entrou com um relógio Rolex que parecia valer mais de 50 mil reais. Ele o encontrou numa estação de metrô. O policial perguntou: o senhor quer reivindicar o direito à recompensa? Por lei, o senhor pode receber 10% do valor. O homem gesticulou recusando. Não precisa. Não é meu.
Que dinheiro! O dono deve estar muito preocupado. Ele saiu sem deixar o nome. À tarde, uma senhora de 60 e poucos anos veio. Ela encontrou uma carteira no ônibus. Ela não olhou o que havia dentro. Por que não? É meu. O policial abriu e viu mais de reais. 10 mil em dinheiro e uma foto colorida. De família. A senhora olhou para a foto e sorriu. Que bom. Esta foto é certamente o mais importante. Não é? À noite fui ao aeroporto de Guarulhos para ver a imigração no horário de pico com meus próprios olhos. O aeroporto parecia um campo de batalha. Notei uma família. Um jovem casal da Síria e um filho de uns 10 anos. O menino segurava firmemente um pequeno pin da bandeira brasileira. As cores do pin estavam gastas. Por quê? Vieram ao Brasil? Perguntei. Quero que este menino cresça num lugar seguro, em nossa terra natal. Ouvimos bombas todos os dias. O menino tem pesadelos todas as noites. Ouvimos dizer que no Brasil tudo ficaria bem, num canto da área de espera da imigração. Um adolescente de uns 12 anos estava sozinho. Ele tirou um pin da bandeira brasileira do bolso e brincou com ele. De onde veio este pin? Meu pai me deu. Meu pai estudou no Brasil. Ele disse que se eu viesse para o Brasil, tudo ficaria bem. Onde está seu pai? Agora, as pupilas do jovem tremeram no céu. Fiquei sem palavras. Este menino, segurando o último desejo do pai, veio sozinho para o Brasil. Vi também uma menina de 8 anos e uma cadeira de rodas, da Indonésia. Dizem que ela tem uma doença incurável. A mãe disse que os médicos em Jacarta desistiram, mas ouviram falar de um novo plano de saúde e tecnologia no Brasil. A menina olhou para mim, moça. Se eu for ao Brasil, poderei andar? Eu não pude responder. Apenas balancei a cabeça. A segurança do Brasil só funciona durante o dia. Comecei a fazer entrevistas nas ruas à noite. A primeira parada foi no centro de São Paulo. Cheguei às 11 da noite. Mulheres de 20 e poucos anos andavam sozinhas com fones de ouvido entrando em becos escuros. Eu a segui para um beco. As luzes de rua eram esparsas. Se fosse Londres, essa rua seria proibida de entrar. Perguntei a uma jovem: você não tem medo de andar sozinha à noite? Ela parecia nunca ter pensado seriamente sobre a questão. Medo? Há lojas de conveniência em todo lugar. Está bem iluminado. Na orla do Rio Pinheiros, depois da meia-noite, havia uma mulher correndo sozinha, usando fones de ouvido e shorts. Fazer isso em Londres seria considerado loucura. À noite fui novamente ao centro médico. A menina indonésia em cadeira de rodas estava lá. Uma voluntária empurrava suavemente a cadeira pelo corredor. O movimento era muito delicado e lento. No hall, o homem alemão que conheci no avião estava chorando. O pai cujo filho tinha uma doença incurável. Você está bem? Eles disseram que meu filho pode receber tratamento. A equipe médica brasileira disse que há possibilidade. Seu filho, para quem disseram que era impossível na Alemanha. Ele apertou minha mão. Foi tão bom ter vindo pro Brasil. No caminho de volta pro hotel, eu também tentei andar sozinha segundas da manhã em 52 anos de vida. Já andei sozinha na rua às segundas da manhã em Londres. Nunca. Mas eu não tinha medo. Pela primeira vez senti que a escuridão não era assustadora. Tudo parecia perfeito. Objetos perdidos são devolvidos, idosos são respeitados. A noite é segura. O Brasil parecia realmente uma utopia. No entanto, naquela noite, enfrentei o outro lado do Brasil. Voltando de uma entrevista pro hotel, passei por um beco perto de um boteco por volta das 9 da noite. Vários homens de meia idade estavam parados fumando e bebendo cachaça. Quando estava prestes a passar por eles, um deles me olhou e disse alto: ei, gringa. Mais uma pra fila? Sério? O Brasil virou um abrigo agora? As palavras eram claramente dirigidas a mim. Meu coração afundou. Fingi não ouvir e continuei andando. Mas outro
Homem acrescentou, vem pro hospital. Não pagam o plano, só recebem tratamento. Nós pagamos o SUS e esses caras vêm usar nossos recursos. Estamos sendo feitos de idiotas. Eu parei. Minha boca estava seca, meu corpo rígido. Embora estivessem bêbados, seus olhos eram afiados. Saí rapidamente do beco sem dizer nada. Risadas ecoaram atrás de mim, depois de voltar pro hotel. Demorei para me acalmar. Minhas mãos tremiam. Eu não era bem-vinda. Toda a gentileza e consideração que experimentei nestes dias eram apenas de fachada. Dias depois aconteceu algo semelhante. Passei pela sala de descanso do centro médico e ouvi a conversa dos funcionários. Aquele professor gringo veio de novo hoje. Vem todo dia só para tirar fotos. O que será que ele quer? Escrever? Pois é, para falar a verdade, ele incomoda um pouco, faz muitas perguntas na frente dos pacientes. Parece inadequado. Estavam falando de mim, meu rosto esquentou. A mão que segurava a xícara de café tremia. Saí silenciosamente do local. Naquela noite conversei por vídeo com Andréia. Aconteceu algo, professora? Perguntou Andréia assim que viu meu rosto. Nada demais, só ouvi algumas coisas desconfortáveis. Não sei se é certo eu estar aqui. Andréia suspirou, professora, isso também é o que se deve fazer. O Brasil também é um lugar onde as pessoas vivem. Vivem 215 milhões de pessoas. É claro que há pessoas que não gostam de estrangeiros. Pessoas cansadas e irritadas e pessoas com bocas sujas. É assim em todo lugar. O importante é que a maioria das pessoas é genuinamente acolhedora. Não julgue o todo pela minoria. Que ela disse fazia sentido. Mas meu humor não melhorava facilmente. Não consegui dormir naquela noite. Pesquisei na internet percepção. Estrangeiro Brasil. Reação e imigração. Brasil. Digitei essas palavras-chave e vi muitos comentários negativos. Mas ao pesquisar encontrei acidentalmente uma postagem num fórum local. Graças a um estrangeiro no aeroporto de Guarulhos. Meu dia inteiro foi ótimo. O autor se identificava como funcionário do aeroporto. Ele disse que dias atrás viu um estrangeiro na fila da imigração ceder a vez a uma idosa que estava atrás dele. Embora tivesse chegado primeiro, ele se afastou e disse: "A senhora, primeiro." A postagem terminava dizendo: "Depois que ele saiu, aquela cena ficou na minha cabeça." Apesar de ser um estrangeiro, ele entendeu e praticou a cultura brasileira de respeito aos idosos. Foi tocante, poderia ter sido eu. Na imigração, como havia uma idosa atrás de mim, eu realmente disse: "Ah, senhora, primeiro." Um gesto insignificante. Mas alguém se lembrou, lendo aquela postagem. Meu humor melhorou um pouco. Não precisava que todos me acolhessem. Bastava que alguém se lembrasse. Pessoas boas e pessoas ruins existem em todo lugar. O Brasil também é assim. Só que aqui parece que há mais pessoas boas. É o que chamam de o mais belo cenário é o povo. Peguei meu bloco de notas e escrevi: "Não existe país perfeito, mas a direção tá correta." A direção do Brasil está correta. Faltavam apenas alguns dias para eu voltar para casa. Sentei no meu quarto de hotel organizando minhas observações. Decidi comparar as cidades que pesquisei com o Brasil. Lembrei-me de Pequim. 5 anos atrás. Deixei meu laptop na cafeteria e fui ao banheiro por 2 minutos. Quando voltei, ele havia sumido. Pedi para ver as câmeras e o atendente zombou dizendo que era a responsabilidade do cliente. Fui à polícia e o policial riu, dizendo para eu desistir, que não seria devolvido. No metrô de Pequim, a senhora de 80 anos entrou. O jovem a olhou e virou o rosto para jogar no celular. A senhora ficou em pé 3 estações. Lembrei-me de Londres, minha cidade. No ano passado, houve 40.000 incidentes de esfaqueamento e agressão em Londres. Depois das 9 da noite eu não pego metrô e ensino mesmo a minha filha. A taxa de recuperação de objetos perdidos é inferior a 5%.
É quase inútil ir à polícia. Assentos prioritários do metrô. Jovens fingem não ver idosos entrando. Usam fones de ouvido e fecham os olhos. Lembrei-me de São Paulo. Taxa de recuperação de objetos perdidos superior a 70%. Meus 5 experimentos foram totalmente bem-sucedidos. Mulher corre sozinha à meia-noite, diz que não tem medo, que nunca pensou sobre o problema. Assentos preferenciais do metrô ficam vazios. Idosa entra. 3. Jovens se levantam simultaneamente. Estranhos ajudam a cobrir bêbados com casacos. Bolsas de câmera são cobertas com capa de chuva. Comparei os dados. Londres, população 9 milhões. Taxa de recuperação de objetos perdidos 5%. Saídas noturnas de mulheres perigosas. Cultura de respeito aos idosos fraca. População 12,22. Metropolitana. Taxa de recuperação de objetos perdidos 73%. Saídas noturnas de mulheres seguras. Cultura de respeito aos idosos forte. Por que essa diferença? Não é o nível econômico. O PIB da China é alto. O PIB per capita do Reino Unido é semelhante, ou até superior ao do Brasil. Não é. Vigilância. A densidade de câmeras de vigilância em Londres é a mais alta do mundo, mas a taxa de criminalidade continua alta. Não é policiamento. O orçamento da polícia de Londres é enorme, mas os casos de agressão aumentam a cada ano. A conclusão é única. Cultura é educação. O que se ensina desde a escola primária: não roubar os bens dos outros, respeitar os mais velhos, não causar transtornos aos outros. Esses valores estão enraizados no coração das pessoas. Eu estava errada. Por 30 anos. Não é que a cidade seja perigosa, é que as cidades não educadas são perigosas. O problema não está na densidade populacional, mas nos valores. Minha teoria estava errada. A teoria que construí em 30 anos estava errada. Liguei para meu colega Mike em Oxford. Mike, acho que preciso mudar o título do meu artigo. O Brasil derrubou minha pesquisa de 30 anos. As grandes cidades podem ser seguras. A educação é a resposta. Mike, Rua Olivia, você dizendo isso, o que você viu no Brasil, afinal? Você tem que vir ver com seus próprios olhos. Escrevi na última página do meu bloco de notas. Revisão total da teoria. De 30 anos. O Brasil é uma sociedade educada. A educação cria confiança. A confiança cria segurança. Este é o verdadeiro segredo. Na noite anterior à minha partida, terminei de arrumar as malas e olhei pela janela. A paisagem noturna de São Paulo se estendia. As luzes da Avenida Paulista brilhavam. Eu não conseguia dormir. Sair do hotel seria a minha última caminhada. Às 11 da noite, andando pelas ruas de Pinheiros. Ao passar por um beco, uma idosa à minha frente andava muito devagar, parecendo perdida. Ela pegou o celular, mas parecia não conseguir ver o mapa. Quando eu estava prestes a me aproximar, um jovem ao lado passou na frente. Vó, aonde a senhora está indo? Eu ajudo. O jovem segurou o braço da idosa e caminhou lentamente, parecendo levá-la diretamente ao destino, sem esperar nada em troca, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei olhando pras costas deles por um bom tempo. Na manhã seguinte, cheguei a Guarulhos. Depois de completar os procedimentos de check-in, sentei perto do portão de embarque. Nesse momento houve um pequeno alvoroço. Ao lado, uma família estrangeira, um jovem casal com um filho de uns 5 anos. Estava em pânico. A criança chorava. A mãe estava conversando com uma funcionária da companhia aérea, mas parecia haver uma barreira linguística. Uma jovem brasileira de uns 30 anos se aproximou. Com licença, o que houve? Posso ajudar? Em inglês. A mulher avaliou a situação e começou a ajudar na tradução. A confusão era devido a uma mudança de voo. A mulher explicou calmamente e os guiou para o novo portão de embarque. Ela tirou uma caixinha de suco de maçã da bolsa e deu à criança. A criança parou de chorar e bebeu o suco, olhando para a mulher acariciou a cabeça da criança. O casal agradeceu incessantemente.
A mulher gesticulou sorrindo. Não foi nada. Boa viagem. E voltou pro seu assento como se nada tivesse acontecido, sem deixar o nome, sem pedir nada em troca, apenas ajudando. O que se deve fazer? Assistindo a esta cena, todas as minhas lembranças daquela semana vieram à tona. A bolsa da Burberry recuperada no metrô, o taxista que dirigiu 30 minutos para devolver a carteira com seu anel de casamento no dedo, a paçoca dada pela idosa no assento preferencial, alguém que cobriu a bolsa da minha câmera com plástico, as ruas onde não tive medo de andar sozinha às 2 da manhã. O menino sírio que chegou sozinho segurando o último desejo do pai. A menina indonésia, em cadeira de rodas, que ouviu que poderia andar. O pai alemão que chorou, porque seu filho poderia receber tratamento. O jovem que ajudou a avó a voltar para casa, a mulher que deu suco para a criança estrangeira que chorava. Este é o Brasil, não é um país perfeito. Há quem me trate como refugiada. Há funcionários que cochicham pelas minhas costas, mas essa é a minoria. A maioria das pessoas é diferente. Pessoas que acham que ajudar estranhos é o que se deve fazer. Pessoas que não cobiçam os bens dos outros. Pessoas que respeitam os mais velhos. Pessoas que não se agridem à noite. Pessoas que dão esperança a crianças doentes. Subi no avião e me sentei na janela. Olhei para fora e vi a pista de pouso. O avião se movia lentamente. No momento da decolagem, a vista panorâmica de São Paulo se abriu diante dos meus olhos. Os arranha-céus, o rio Pinheiros, as montanhas, tudo brilhando sob a luz do sol. Era lindo. Não era apenas a paisagem que era bonita, mas sim as pessoas que viviam nela. Fechei os olhos e pensei, o que devo fazer primeiro ao voltar para Londres? Escrever o artigo revisando minha teoria de 30 anos. As grandes cidades também podem se tornar seguras. A educação é a resposta. O Brasil é a prova. E então direi a minha filha Emily: neste mundo há um país onde você pode andar sozinha à noite, onde seus pertences perdidos serão devolvidos, onde estranhos a ajudarão sem pedir nada em troca. Não perca a esperança. 12 horas depois, aterrissei no aeroporto de Heathrow, em Londres. No momento em que saí do hall da imigração, agarrei minha bolsa no peito por instinto. Era um hábito cultivado em 30 anos. Eu não fazia isso em São Paulo. Lá eu podia deixar minha bolsa no assento e meu laptop na cafeteria sem problemas. Ao sair do aeroporto, pensei, voltei para uma vida de vigilância. Observar o ambiente e segurar a bolsa com força. Passar a noite em alerta. Mas eu já sabia que um mundo diferente era possível. Nem todas as cidades precisam ser perigosas. Basta educação para mudar. A prova existe de forma inegável. Algum dia voltarei. Da próxima vez não será para pesquisa, será apenas porque quero andar novamente nas ruas noturnas de lá. Quero sentir novamente a gentileza e o jeito brasileiro das pessoas que agem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pretendo levar Emily comigo, deixá-la ir sozinha à loja de conveniência às 11 da noite, deixá-la sentir em primeira mão como isso não é assustador. Brasil, obrigado. Obrigado por mudar minha percepção de 30 anos, por me mostrar a esperança, por provar que um mundo diferente é possível. Obrigado a todos por ouvirem esta longa história. Se gostaram da história, por favor, se inscrevam no canal e deixem seu like. Apoio de vocês é o que me motiva a fazer a próxima história.